E aí, tudo bem? Vira e mexe, vocês me perguntam: Gui, eu quero trilhar o caminho do yoga, será que eu posso querer ter dinheiro também? Gui, eu quero ser um sadhaka, mas será que eu posso procurar viver as coisas da vida, viajar, namorar, etc, comer, transar, etc? É legítimo eu querer desfrutar do mundo ou eu tenho que renunciar a tudo porque tudo isso não passa de ilusão? Pra gente discutir isso, eu vou evocar uma história dos tempos antigos e assim como os sufis ensinam através de histórias, usarei de um dos contos sufis pra gente discutir isso com um pouco mais de profundidade. Vem comigo. Conta-se que há muito tempo, em terras remotas, lá para lá das Arábias, na antiga Pérsia, havia um homem muito piedoso que queria trilhar o caminho espiritual. Um homem cheio de compaixão e de humildade que, como disciplina própria, ele havia dedicado a viver de forma frugal. Ele era um pescador e como ele queria observar a tapácia, ele queria observar as austeridades de um verdadeiro praticante, até que Deus lhe mandasse um mestre, ele fazia sua pesca, distribuía comida para quem não tinha, vendia o pouco que precisava para sustentar sua família, mas para si, todos os dias, ele comia apenas uma cabeça de peixe pequena. Todos os dias. Ele era famoso na região porque, apesar dele não ter uma instrução formal, desde muito jovem ele tinha essa qualidade, dessa profunda clareza e piedade espiritual. Um dia, esse pescador, tão devotado, ouviu dizer que o grande sheik dos sheiks, o mestre dos mestres, Al-Sheikh Al-Akbar, o grande Ibn Arabi, o Muhyiddin de todos, o grande mestre sufi, ia passar por suas terras. Ele ficou encantado com a possibilidade de encontrar Ibn Arabi e rezou a Deus que, para que se aquele fosse seu mestre, ele finalmente tivesse seu encontro. Eis que, para a surpresa do sheik pescador, quando ele voltava com seu barquinho, o próprio Ibn Arabi estava esperando-o à margem e o recebeu como um filho muito querido. Deu-lhe iniciação espiritual, aceitou-o em sua tarika, em sua comunidade espiritual, e depois de alguns dias de treinamento disse: você já está tão bem, meu filho, que você é um sheik você mesmo, você é um mestre, continue a instruir seus alunos, esse é o seu jeito de... essas pessoas que vêm até você pedir ajuda, socorros, milagres e tal, são seus discípulos agora, e o seu jeito de trilhar o meu caminho vai ser ensiná-los o que eu tenho lhe ensinado. Então Ibn Arabi, depois de algum tempo naquela terra, volta para Espanha, onde ele morava, na Andaluzia. Passam-se alguns anos e o discípulo pescador, que agora é um sheik também, começa a sentir uma certa inquietação. Um dia, um dos seus discípulos, que era um comerciante, comenta com ele: mestre, eu viajarei para Andaluzia na próxima estação para fazer comércio lá. Como aquela época a comunicação era muito difícil, o sheik pescador pensou: essa é a oportunidade perfeita para perguntar ao meu próprio mestre sobre a minha inquietação. Ele disse: meu filho, então quando você for para lá, procure o mestre da nossa ordem, o meu mestre, que é seu paranguru, não é? Procure o grande Ibn Arabi e pergunte a ele o seguinte. Ele conta no ouvido do comerciante: por que é que eu não estou mais progredindo espiritualmente? O comerciante ficou chocado porque, para ele, aquele homem, o discípulo, o sheik pescador, era um santo. Ora, ele comia uma única cabeça de peixe por dia e todo o resto da vida dele era trabalhar e servir. Mas, como ele era seu mestre, ele não podia contrariá-lo, ele pega seu burrico, vai até Andaluzia e, depois de um tempão de viagem, finalmente chega na cidade onde vivia o grande Ibn Arabi. E perguntando aqui e ali onde é que vivia o grande sheik, as pessoas facilmente lhe indicaram a mais bonita, a mais alta, opulenta e ostentosa mansão da cidade. Ali, naquela colina, tá vendo? Ele, aquela casinha? Não, não, não. Ali. Aquela casa bonita. Não, não, não. Ali. Aquele palácio? Sim, ali é a casa onde vive Al-Sheikh Al-Akbar, o grande Ibn Arabi. O discípulo comerciante acha aquilo estranho, mas resolve bater na porta e um monte de servos abrem os portões de imensos e suntuosos jardins com fontes de água, enormes flores ornamentais, arabescos por todo lado, tapeçarias, pinturas. Enfim, ali era o lugar para morar um rei e não um mestre espiritual. Ele pergunta sobre o Ibn Arabi e eles dizem: o mestre está fora, mas ele vai recebê-lo. Passa-se algumas horas e ele escuta ao fundo ribombar de tambores e de longe, bum, bababum, bababum, anunciam: eis que o mestre está de volta. Quando o mestre passa, ele vê um ancião vestido em trajes de um rei num enorme cavalo.
Algo no olhar do Ibn Arabi era realmente diferente. Um olhar faiscante, brilhante, cheio de uma astúcia distinta. E mesmo que ele estivesse ali cercado de aduladores, pelo que pensou o comerciante, ele olhou para o comerciante e imediatamente o reconheceu. Então algum poder aquele cara tinha, pensou o comerciante. Ele apeia do cavalo e vai até ele e fala assim: eu sei por que você veio até aqui. E sem fazer você se demorar mais, meu filho, pois sei que sua viagem é longa, dou o recado ao teu mestre, meu discípulo. Diz ao sheik pescador que ele não está progredindo mais espiritualmente, porque ele é muito apegado à matéria. O discípulo comerciante fica desesperado. Como é que eu vou falar isso para o meu mestre? Ele come uma cabeça de peixe por dia. Ele vive com roupinhas que são farrapos. E vem esse velho almofadinha, todo mauricinho, cercado de palácios e cavalos de luxos, dizer que meu mestre é apegado à matéria? Ele fica arrasado. Só que o Ibn Arabi detém essa autoridade espiritual e diz: agora pode partir. E ele vai meio hipnotizado, meio em choque, meio triste. Ele chora pelo caminho, porque como é que ele vai dizer uma coisa dessa para um cara que come uma cabeça de peixe por dia? Bom, ele finalmente chega em casa e, desesperado, vai para a reunião dos derviches, a reunião dos buscadores, dos discípulos. Todos eles se reúnem em certos dias para fazer seus exercícios espirituais. Só que daquela vez, o discípulo comerciante, ao invés de chegar para ficar bem perto do seu mestre que ele tanto amava, ele fica lá no fundo. E alguns comentam: olha, ele está de volta, ele está de volta. E eles começam a fazer o zikr, e se exercitar e se movimentar, e ele quer passar o mais despercebido possível. Finalmente, é claro que o sheik pescador nota em sua choupana o seu discípulo comerciante e chama ele: filho, você viu o nosso mestre? Vi sim, mestre. Vi. Você falou com ele? Uhum. E você fez minha pergunta? Fiz. Tá, mas o que ele disse? O discípulo comerciante não tinha mais jeito para tentar disfarçar com o seu mestre e vira pro sheik pescador e fala: mestre, olha, ele que falou, tá? Mas... Tá, fala logo. Mestre, Ibn Arabi disse que o senhor não progride mais espiritualmente porque o senhor é muito apegado à matéria. Nesse momento, pro espanto da assembleia inteira, o sheik pescador cai de joelhos chorando copiosamente. Chorando e sorrindo, e começa a pular e dançar e dá graças a Deus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seu coração se encanta e ele pula e ele chora e ele começa a girar e ele se ilumina. Ninguém entendeu nada. Quando, depois de um profundo êxtase espiritual, agora iluminado, o sheik pescador volta a seu estado normal de consciência, é claro que o discípulo comerciante pergunta: mestre, eu não entendi nada. O sheik agora, lavado pelas lágrimas da redenção, da autocompreensão, da iluminação de saber quem se é, olha para o discípulo comerciante e diz: quão sábio é meu mestre, quão maravilhoso, grandioso e evidentemente o maior dos sheiks ele é, como ele me conhece. Mas mestre, o senhor come só uma cabeça de peixe todos os dias, como o senhor é apegado à matéria. Ele vive em palácios. Filho, meu mestre possui todas aquelas coisas, mas nenhuma delas o possui. Da mesma forma que ele se veste com trajes galantes, já o vi vestido de mendigo, já o vi vestido de soldado, já o vi vestido de poeta e vestido de nada. Para ele, todas as coisas são instrumentos nesse jardim de Allah. Já eu comia uma cabeça de peixe todos os dias, nos últimos 30 anos. Mas não houve um dia sequer em que eu estivesse comendo a minha cabeça de peixe e não sonhasse ardentemente com como seria saboroso e compensador comer o resto do peixe. E como em toda a história sufi, a gente respira, né? E pensa o que ela tem para trazer para nós. Claro que eu ficar explicando a história vai matar um pouco dessa experiência que você teve. Então, se você quiser, pausa o vídeo, respira alguns instantes, ouve uma flauta Ney. E agora vamos conversar um pouquinho. A gente já falou aqui mais de uma vez que a nossa volição
ou seja, os nossos desejos que tomam todas as formas, ela é, em certo sentido, a razão do nosso sofrimento. É o que o Buda fala, é o que o Shankara fala, mas ela é, em outro sentido, sagrada e a razão da existência em si. É Ichha Shakti, é o poder de desejar, de querer coisas. Porque é a mesma força motriz que me faz querer comprar um Camaro, sei lá se as pessoas ainda querem Camaro, mas eu lembro que teve uma época que queriam. Enfim, a mesma força que te faz querer um Camaro, também é a força que lá na raiz da inquietação do desejo, te faz ver o sofrimento de alguém e desejar ardentemente tirar essa pessoa de lá. E é a mesma força que te faz desejar paz perfeita. É a mesma força que te faz desejar saber quem você é. É a mesma força que faz você desejar existir. A questão toda aqui, então, não é dar vazão aos desejos, porque dar forma aos desejos é, por vezes, embelezar a vida. Ora, se eu sou um artista e preciso expressar a minha arte, o desejo de expressá-la embeleza o mundo. Imagina se pessoas como Monet, ou Michelangelo, ou Picasso, ou Van Gogh, ou Dalí, ou Bhartrhari não, ou Kalidasa, ou o próprio Rabindranath Tagore, ou, sei lá, pensa no artista que você quiser. MC Pipoquinha. Não. Se eles achassem que é um pecado expressar sua arte. MC Pipoquinha, talvez essa parte você pudesse considerar aqui. Então, talvez, assim, se conter a sua arte, assim, refiná-la um pouco mais. Não sei. Agora vai vir o hate aqui. Ah, você é preconceituoso da arte. Vai, hateia e manda pros seus amigos. Ah, Yogi falou mal. Nem sei o que o MC Pipoquinha canta. Nem sei se ele é homem ou mulher. Quem é ele? Eu já ouvi esse nome e aí ele passa assim, ó. Miau. Na cabeça, Matheus. Mas voltando, você imagina se esses artistas achassem que é um pecado expressar sua arte? Na Idade Média era isso que se pensava, era isso que se pregava. Que qualquer aspiração do desejo humano, porque o humano é fundantemente um pecado, é fruto de um erro, qualquer coisa que o ser humano produzir tá fadada, tá danada, tá zoada. Mas que triste mundo seria, sem música, e mesmo com toda essa repressão da Idade Média, a coisa extravasava. Porque essa nossa natureza sagrada, ela transpira para além da nossa repressão moral, nossos dogmas religiosos e sociais. Então não é errado você querer ter dinheiro, ter riqueza, o problema é o que você quer fazer com isso. É errado você querer acumular para si, em detrimento de um egoísmo, de egocentrismo, por conta de um egoísmo, egocentrismo, uma egolatria, e em detrimento do sofrimento do outro. Errado é você querer ter sucesso com a ideia de que esse sucesso é te colocar acima dos demais para que você possa desprezar, menosprezar, subjugar o outro. Agora, quando você permite-se ter recursos, ora, você pode fazer mais coisas. Não é raro que as tradições espirituais tenham exemplos de mestres que eram ricos e iluminados e gente que era pobre e era ressentida. Eu li no Gulistan também já sobre isso, né, sobre o mendigo que não quis doar e era mesquinho. Veja, a questão aqui da riqueza, e todo místico da via Sufi, da via cabalista e de algumas vias tântricas entende isso, que em certa medida, em alguns casos para algumas pessoas, a prosperidade material é sinal de algum bom karma espiritual. Em certa medida, para algumas pessoas, em certas circunstâncias. Tem um texto que eu gosto muito dos sufis que fala, né, agora que estou morto, que é um sheik sufi falando como é que os mestres beneficiam de forma quase que arbitrária, cada um segundo o seu próprio karma, e ele diz, alguns de vocês que são ricos só o são pela proteção dos mestres, outros seriam amaldiçoados se fossem ricos. Então a questão aqui é, onde é que você quer depositar a tua esperança? Onde é que você quer depositar a tua atenção? Porque ali, onde você coloca a sua atenção e a sua intenção, você cria a sua realidade. Se você vive para ter sucesso e dinheiro, talvez esse vídeo nem seja para você. Porque aí você não está querendo o caminho espiritual. Você está querendo entretenimento e uma justificativa de parecer uma pessoa espiritualizada em meio à sua busca hedonista. Agora, se você realmente quer se conhecer, quer essa aspiração pelo sagrado, esse lugar de bem-aventurança, mas ao mesmo tempo deseja legitimamente ter conforto, ter o mínimo de segurança, viajar, experimentar desse mundo que é tão belo, meu filho, vai! Deixa que as coisas passem por você, não se apegue às suas posses, elas não são vossas, você veio sem nada, você vai embora sem nada. Entenda isso. Reflita sobre a sua mortalidade, sobre a efemeridade da sua vida.
sobre a responsabilidade de deixar um legado, não como a sua história que você vai passar para frente, mas como é que você pode deixar outras vidas melhores. Aquele Subhashtani tão lindo, né? Durjana Sajjano Bhuyat. Pera aí que eu vou, alguma hora eu decoro essa bodega. Faz anos que eu recebi esse papelzinho, eu deveria fazer como oração todos os dias, porque é o grande ideal que a gente tem que seguir como a essência dessa lição, tá? Que diz assim: Durjana Sajjano Bhuyat, Sajjana Shantima Pinuyat, Shanto Muchate Bandebhyo, Muktas Chanyam Vimochayet, que diz que os maus, né, os ímpios, tornem-se bons, virtuosos, que os virtuosos alcancem paz, que os pacíficos sejam livres de todas as amarras e aprisionamentos, e que estes que se tornaram livres tornem outros livres também. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!